Aqui, já para o nosso irmão Jadir, capítulo 4, que antecede essa história. Mas para ganharmos tempo, vamos ler 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 4. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem, para que possamos ganhar tempo nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não ainda alguém da casa de Saul, para que use para com ele de misericórdia de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Pode se sentar em nome de Jesus. Pai querido e eterno, diante da tua presença, eu quero aqui mais uma vez, Senhor, apresentar a minha vida diante de ti. Que tudo que sair, Senhor, da minha boca possa ser mediante ao desejo do teu Espírito Santo. Senhor, que nós possamos diminuir, que o Senhor cresça, e que o Senhor possa fazer, Senhor, milagre, fazer maravilha, curar, transformar, como já foi aqui falado, porque a tua palavra que faz. Senhor, nós somos apenas canais, Senhor, mas a tua palavra é que tem poder, a tua palavra é que liberta, a tua palavra é que transforma, e é pelo poder desta palavra que eu estou aqui, Senhor, nesta noite, para falar daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante desse texto da Bíblia Sagrada, no livro de 2 Samuel, no Velho Testamento, no qual a Bíblia, com seus 1189 capítulos, ela vai trazer essa história, uma história que muitas das vezes passa desapercebida. Mas, Muriel, você costuma sempre pregar no Novo Testamento, agora está indo buscar lá no Velho Testamento uma história. E esses dias eu estava conversando com alguns irmãos e pude ver que nós muitas das vezes olhamos e pensamos assim: como que Deus operava no Velho Testamento, fazia coisas incríveis, coisas grandiosas, né? Grandes histórias. Quando criança nós gostamos de ouvir bastante dessas histórias, gostamos de... Todos conhecem a história do rei Davi, a história de Jonas e por aí vai. O que eu quero dizer para a nossa vida nessa noite? Que no Velho Testamento também havia milagre no céu, que no Velho Testamento também havia algo que nós que vivemos a igreja conhecemos também como graça, como favor imerecido. A graça de Deus, ela através de Jesus Cristo, no sacrifício da cruz do Calvário, foi revelada de uma forma por completa, se é que podemos assim dizer. Mas quando olhamos no Velho Testamento, nós vemos também algumas vezes em que a graça, ela apareceu na história. Poderíamos aqui citar o episódio no qual Davi, ele cai em adultério. A Bíblia diz, a lei diz, que ele deveria ser morto, que ele deveria ter a sua vida ceifada. Mas a Bíblia diz que Deus usou de um profeta e disse para ele escolher qual seria a sua sentença. E a Bíblia diz que ele escolheu cair na mão de Deus, e Deus teve graça pela vida de Davi. Era algo que seria inconcebível, um rei pecar e continuar no poço, ou continuar vivo, mas a graça de Deus ali o alcançou. Quando nós olhamos lá no Jardim do Éden, já havia graça, porque quando Adão e Eva pecam, ali Deus também dá uma oportunidade, prepara roupa para ele, e solta uma profecia falando que haveria um que pisaria a cabeça da serpente, que reataria a situação do ser humano. Eu quero aqui falar nesses poucos minutos, através dessa palavra, através da graça de Deus ao longo da história. Quando nós falamos de graça, nós falamos de um favor imerecido. Quando nós falamos de graça, nós estamos falando daquele favor que eu e você não merecíamos em hipótese alguma, mas Ele fez, maldito na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar aqui adorando o nome dEle. Ele se fez, aleluia, como um cordeiro mudo na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos aqui estar adorando e recebendo desse favor, recebendo
dessa graça. Mas, irmão Miguel, o que isso tem a ver com a história que você leu aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 9? Mas vamos então para a palavra do Senhor. Nós vamos ver agora, a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo de Israel era regido pelos juízes. A Bíblia diz que houve grandes juízes, homens dispostos a fazer a obra de Deus, mas também, por ser homens, eles falharam, eles caíram, eles erraram. A Bíblia vai dizer agora que chega um momento onde o povo não quer mais ser governado pelas mãos dos juízes. A Bíblia vai dizer agora que o último dos juízes, também como profeta, também como sacerdote, fazendo ali uma tríplice função, é o autor deste livro, é Samuel. Samuel está no comando das terras de Israel. Samuel agora ele está governando o povo de Israel como o último dos juízes. A Bíblia vai dizer que o povo, olhando aqueles que estavam lá fora, olhando aqueles que eram mundanos, olhando aqueles que estavam do outro lado das montanhas, os filisteus, os amorreus, entre tantos outros povos, a Bíblia vai dizer agora que o povo de Israel olha para essas terras e diz para Samuel: olha, nós queremos um rei, nós queremos alguém que governa sobre nós. Nós não queremos mais ser governados por juízes, nós não queremos mais ficar ouvindo a voz de profeta ou a voz de sacerdote, porque o povo sempre tende a procurar fazer a sua vontade, porque é difícil ouvir a voz do sacerdote, é difícil ouvir a voz do profeta, é difícil ouvir o conselho da Bíblia Sagrada, porque, como já foi muito bem falado aqui, porque quando ouvimos o conselho da Bíblia Sagrada, ele vai apontar as evidências dos nossos erros sobre as nossas vidas, e nós vamos perceber o quão distante estamos da obra do Senhor, o quão distante estamos de fazer a vontade do Senhor. Mas agora a Bíblia vai dizer que o povo se levanta e que Samuel, nós queremos um rei. A Bíblia vai dizer que Samuel vai, pega a petição, porque essa é a função do sacerdote. Ele pega ali e leva para Deus através da sua oração, conversando com Deus, e diz: Deus, o teu povo, Jeová, ele quer um rei. O teu povo está olhando lá para fora e quer alguém para ser cabeça sobre eles. A Bíblia diz que Deus vira para Samuel e diz: olha, Samuel, o meu povo já não tem um rei, o meu povo já não tem alguém que está sobre eles, mas o povo não satisfeito, porque o povo não se satisfaz com a palavra de Deus. O povo muitas das vezes quer se satisfazer com as suas vontades próprias, mas ali Deus já está falando para o povo de Israel, através da vida do sacerdote Samuel, dizendo: ei, Samuel, diz para o povo que eles já têm um rei, que eles não precisam de ninguém sobre eles, mas mesmo assim o povo não aceita, porque, como nós temos aprendido na escola dominical, o povo ele tende a ter um coração duro. Eu e você somos cabeça dura, eu e você temos problema em aceitar aquilo que não é a nossa opinião, porque a nossa opinião é a que conta. Como diria, na minha cabeça eu sou o melhor, na minha cabeça o que eu faço está certo. Mas quando estamos para dentro desta porta, chamada igreja, não o templo do Valparaíba, mas sim a porta da fé, que foi Jesus Cristo que nos deu acesso, a nossa vontade ela tem que ser esvaziada, a nossa vontade já não existe mais, porque agora a vontade de Cristo é que opera sobre nós. E quando nós olhamos para dentro desse texto, a Bíblia vai dizer agora que o profeta Samuel, quando ele fala com Deus, Deus fala: então tá bom, Samuel, o povo vai ter, eu pode deixar que eu vou escolher um, eu vou preparar um. A Bíblia vai dizer agora que há um jovem da tribo de Benjamim. A Bíblia vai dizer que ele era formoso, que ele era alto, que ele era bonito, muito maior em estatura do que o povo, porque o povo gosta de um líder no qual esteja cheirosinho, o povo gosta de um líder que seja bonito, o povo gosta de alguém que, quando as pessoas olham, transpareça confiança, transpareça força. Mas quando nós falamos da obra do Senhor, nós esquecemos que aqueles que nada tinham, aqueles que nada eram, era que Jesus escolhia para fazer a diferença. Sabe o que eu quero dizer com isso para você nessa noite? Que você, do jeitinho que você é, Jesus tem uma obra para você. Do jeito que você é, Jesus te escolheu na cruz do Calvário. Do jeito que você é, Jesus conta com você na obra do Senhor. Ei, meu irmão, a Bíblia vai dizer agora que Saul é escolhido, que Saul agora é o rei de Israel. A Bíblia vai dizer que Saul foi ungido por Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus. A Bíblia vai dizer agora que Saul governa o povo de Israel. No começo foi tudo muito lindo, ele ganhou diversas batalhas, ele ganhou diversas lutas, no qual as pelejas, quando o povo
amorreus, os filisteus viam Saul chegando, já tremiam, porque sabia que sobre Saul tinha um chamado de Deus, sabia que sobre Saul tinha unção de Deus. Mas o tempo vai passando, não é assim? No começo da fé nós oramos, no começo da fé nós lemos Bíblia, no começo da fé nós jejuamos, mas aí o tempo vai passando, pastor Eliseu, nós vamos ganhando batalha e vamos nos esquecendo que a chave das vitórias ainda é a oração, ainda é a palavra, ainda é o louvor, ainda é a intimidade. Jesus está nos chamando nessa noite para voltar a entender que quando o Rei nos chamar, nós precisamos estar pronto, apto para a guerra, porque o crente não vacila, o crente não dorme. Jesus certa vez falou para os seus discípulos mais próximos: olha, eu vou subir para orar no monte. Tem gente por aí que não gosta de orar, mas não aprendeu com Jesus, porque Jesus orava, Jesus subia no monte, Jesus jejuava. Ei, se ele fazia isso, imagina eu e você, comedor de farinha. Nós precisamos fazer muito mais, e mesmo assim não vamos alcançá-lo. Sabe por quê? Porque se não for por ele, se não for pela graça, se não for pelo poder do Espírito, nada podemos fazer. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer agora que Saul, vencedor de grandes batalhas, haviam hinos, cânticos, falando que Saul matou 1000, que Saul matou 2000, que Saul era poderoso. Mas quando um rei deixa-se abater pelas glórias deste mundo, a Bíblia vai dizer que ele vai se desviando do caminho da fé. Ô irmão, mas o que isso tem a ver com Mefibosete? Calma, eu vou chegar lá. A Bíblia vai dizer agora que ele passa por tudo isso e se desvia do caminho do céu. A Bíblia vai dizer agora que quando Saul se desvia, a Bíblia vai dizer que ele oferece sacrifício, ele usurpa uma função que não era para ele fazer. Estou resumindo a história, eu sei que você conhece. A Bíblia vai dizer agora que quando ele faz tudo isso, a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus olha do alto do céu e diz para Samuel: Samuel, olha, vai lá na casa de Jessé, vai lá, unge um rei, unge alguém que eu escolhi, porque Saul eu já desprezei. Aí Samuel por diversas vezes fala: mas Senhor, ele é o rei, Senhor, ele é o cabeça. Mas Deus fala assim: olha, eu já o rejeitei. Irmão, não espere que a graça da sua vida seja tirada. Não espere que você esteja caído para se lembrar aonde você está errando, aonde você está parando ele. Nessa noite é noite de despertamento. Jesus está dizendo: olha, lembra-te de onde caíste, se levanta, se põe de pé, porque eu tenho uma grande obra, eu quero fazer coisa grande. Mas ouça o chamado do rei, louvado seja o nome de Jesus. Agora a Bíblia vem dizer que Saul, que Davi agora, ele está no comando, mas quando ele assume, houve uma grande tragédia. A Bíblia vai dizer que Saul está na guerra, a Bíblia vai dizer que ele está com seus filhos, e um dos seus filhos chamava-se Jonathan, no qual nós lemos aqui através do texto sagrado. A Bíblia vai dizer que ele está junto com Jonathan e outros dos seus filhos, que eram aqueles que herdariam o trono, porque era uma monarquia, ia passar para o próximo, ia passar para o filho. E a Bíblia Sagrada vai dizer agora que quando Saul se vê acuado, quando Saul se vê em meio à batalha, quando ele olha e diz: olha, eu vou perder essa guerra, e pela sua vanglória ele não poderia perder de jeito nenhum. A Bíblia diz que ele pega e diz para o seu pajem, para o seu auxiliar, para o seu ajudador: pega a espada e passa e fica ela em mim. Aquele homem teme, começa a tremer e fala: não, eu não posso fazer isso contra um ungido. A Bíblia vai dizer agora que Saul pega e se lança sobre a espada, e aquele auxiliar, quando vê isso, ali automaticamente ele fica com medo, porque naquela época o auxiliar também seria morto se o rei morresse. Ele tinha essa função de protegê-lo também. Ele pega e também comete suicídio. Mas o que eu quero dizer com isso? Que no momento em que houve essa tragédia na família de Saul, a Bíblia vai dizer que Davi agora, passado-se muito tempo, da época que ele foi ungido até agora, ele assume o trono. A Bíblia vai dizer que quando ele assume o trono, a Bíblia diz que ele leva a notícia para o povo de Israel que Saul havia perdido a guerra, que Saul havia perdido a sua vida. A Bíblia vai dizer que quando essa notícia chega, porque quando perdemos alguém é algo trágico, é algo difícil, é algo muitas das vezes que nós vivemos um luto quase que eterno. A Bíblia vai dizer agora
criança no colo, uma criança de 5 anos. A Bíblia vai dizer agora que quando ela recebe essa notícia, ela se apressa em fugir, e quando ela se apressa em fugir, ela derruba a criança. Meu Deus. E quando ela derruba a criança, aquela criança caindo, ela quebra as suas pernas. E não era igual hoje, ia lá, colocava uma tala, corrigia, fazia um monte de cirurgia, ia ficar bom. Mas naquela época não tinha a medicina que nós temos hoje. E a Bíblia diz que agora aquela criança, ela se torna aleijada, ela se torna coxa, ela está paralítica, ela não tem como se movimentar, ela não tem como se mover. E ela está vindo de uma situação onde o rei, onde o pai, que era o príncipe Jonathan, e agora o avô Saul faleceram, assume um novo rei. Havia um grande temor, porque naquela época era comum que um novo rei que assumisse exterminava a família antiga, porque para não haver rebeliões, e sim para mostrar a autoridade que estava ali. Mas irmão Eliel, o que você quer dizer com isso nessa noite? A Bíblia vai dizer agora que esse jovem, aqui no capítulo 4 do livro de 2 Samuel, que quando ele cai no chão, que ele fica, ele vai ser levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar quer dizer cidade sem palavra, cidade sem pasto, cidade sem alimento. Olha que coisa, ele vai ser esquecido nessa cidade de Lodebar. Ele vai ser deixado lá na casa de Maquir, filho de Amiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. Mas o tempo passa, ali ele passou com certeza, vamos imaginar aqui, muita dificuldade. Se fosse nos dias de hoje, dificuldade para ir à escola, dificuldade para se relacionar, dificuldade para arrumar um emprego, tudo isso ele poderia ter passado, e com certeza passou. Ele era filho do antigo rei. As pessoas talvez quando ouviam falar que tinha alguém ali da descendência de Saul, talvez olhavam feio, talvez olhavam até com desejo de matar para exterminar, porque Saul no final já era um rei reprovado pelos aqueles homens. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Davi ele assume o trono, e Davi assumindo no sentido de ser um homem temente a Deus, aleluia, ele vai chegar e vai dizer assim: olha, tem alguém da casa de Saul para que eu haja de misericórdia? Tem alguém da casa de Saul para que eu possa trazer para sentar à minha mesa? E a Bíblia Sagrada vai dizer que agora alguns homens vão colocar e vão chegar a essa informação e vai dizer: olha, tem alguém sim, porque naquele tempo, irmão, ele com certeza, Mefibosete, ele já adulto, quando ele ouviu falar que tinha alguém procurando por ele, que tinha alguém questionando se tinha alguém vivo, com certeza no coração dele passou um temor muito grande. Mas irmão, o que você quer dizer com isso nessa noite? Ele estava rejeitado, ele estava deixado de lado, porque ele era aleijado. Se nos dias de hoje já passa dificuldade quem tem a sua mobilidade reduzida, imagine naquela época, porque tudo era entendido como maldição, tudo era entendido como castigo de Deus, tudo era falando assim: ó, tá vendo? Olha, ele era da descendência de Saul, é por isso que ele está assim. Ei, trazendo para os nossos dias e para o entendimento espiritual, o que eu quero trazer para nós nessa noite: ele estava sendo rejeitado, desprezado. Era como eu e você outrora, quando estávamos no fundo, lá no mundo lá fora, estávamos coxos, estávamos cegos, estávamos todos destruídos. As pessoas já não nos davam valor, as pessoas não queriam saber de quem você era filho, de quem você morava, onde morava, qual era a sua história. As pessoas não se importam com isso. Mas teve um que foi o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não só foi, mas que olhou e disse: não, tem graça para ele também, tem graça para ela também, tem livramento, tem salvação, tem lugar para ela para dentro da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no capítulo 9, no versículo 3, nós vamos ver que ele é rejeitado, que ele é humilhado, porque quando este homem, Ziba, fala para o rei, diz assim: olha, tem um, ele não cita o nome, ele fala: tem um aleijado, tem um manco. Havia um desprezo, olhando, e talvez até pensou: tem um lá, Davi, acaba com esse aí, que esse aí a vida já cuidou, a natureza já cuidou dele. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava ali escondido em Lodebar, numa cidade distante, numa cidade onde já era conhecida como refúgio de assassinos e de pessoas ali que muitas das vezes não tinha um bom convívio na sociedade, assim como eu e você outrora estávamos lá fora. O que eu quero pregar essa noite para as nossas vidas é que não importa o nome da cidade da onde você veio, não importa a
anunciando, mas Jesus está olhando para você e está dizendo: olha, tem salvação. Sai de Lodebar nessa noite, sai do mundo nessa noite, sai do vício da bebida, sai do vício das drogas, porque Jesus quer te libertar, Jesus quer te transformar, Jesus quer mudar a sua vida, mas é preciso você sair de Lodebar. E agora nós vamos ver, aleluia, que essa vida que ele vivia, uma vida manca, uma vida de dificuldade. Ei, eu e você, quantas vezes estamos mancos espiritualmente, estamos com deficiências espirituais. Já foi citado aqui: deficiência de bebida, deficiência de orar. Põe o joelho no chão, parece que tem comichão, dói tudo, né? Você pode ser jovem, mas dói. Você pode estar acostumado no passado ao sempre orar de joelho, já não consegue mais. Já chega na igreja, não consegue mais dobrar o joelho, incomoda, não consegue mais. A Bíblia está empoeirando lá no Salmo 91. Ei, nada adianta sua Bíblia estar aberta no Salmo 91 na sua casa. Não é proteção, não é guarda. Tira isso da sua cabeça, porque o guarda só anda com quem faz parte do seu exército. Não tem proteção para autoridade que não está no poder. Se você está no poder de Deus, se você faz parte da árvore chamada Jesus Cristo, aí tem proteção, aí tem anjo que cuida de você, aí tem unção, aí você é ungido, aí faz parte do reino, aí é filho de Deus. Mas se não tem, não adianta. Podem ter contado que for para você, mas só tem um caminho, só tem um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus que está aqui nessa noite. O mundo lá fora está criando atalho, o mundo lá fora não quer discutir religião. Sabe por quê? Porque a religião nada faz, mas Jesus faz. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. É tempo de voltarmos a falar no trabalho, na escola, não só na igreja, que Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Você que conhece esse Jesus, adora o nome dele. Aleluia. Meu Deus. Sai de Lodebar espiritual. Sai desse lugar que não tem palavra. Sai desse lugar que as conversas são fiadas. E entra para dentro da palavra de Deus. Não perca o seu tempo com aquilo que é vão, com aquilo que não te edifica, com aquilo que não te corrige, com aquilo que não te consola. Jesus está te chamando para uma grande obra, dizendo: ei, eu estou te vendo em Lodebar. Ei, estão olhando para você dizendo: não, mas essa aí é manca, tem dificuldade, não tem jeito. Mas o rei vai te chamar nesta noite. Oh, aleluia. Aleluia. E agora, a Bíblia vai dizer que Davi vira para os seus servos e diz: olha, manda chamar ele. Manda chamar ele. Qual que é o nome dele? Mefibosete, que quer dizer vergonha, ou aquele que espalha vergonha, ou destruidor de vergonha. A Bíblia manda, Davi manda agora chamar ele. Há um decreto do rei. Aleluia. E quando, irmãos, não era como uma intimação, aqueles que já receberam, chega no papel, ou no zap, no e-mail. Não. Naquele tempo, vamos viajar um pouquinho aqui, é como nos filmes. Chegava ali o mensageiro do rei, chegava alguém, vinha escoltado pelos seus agentes, pelos seus soldados, para levar essa notícia. O mensageiro não iria sozinho, ele entra agora, o mensageiro recebe a ordenança do rei. Aleluia. E o rei vira para o mensageiro e diz assim: olha, vai lá em Lodebar, manda chamar Mefibosete, manda chamar ele que eu quero falar com ele. Jesus está te chamando nessa noite. Davi, vamos aplicar? Davi simboliza Jesus. Davi, nesse momento, ele simboliza o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, que está te
chamando, que está falando: olha, eu sei que você é manco, eu sei que você é coxo, eu sei de quem você é filho, eu sei onde você mora, eu sei a sua história, mas mesmo assim, eu tenho algo contigo, eu quero falar com você, eu quero te ver, aleluia. Você está entendendo? Jesus está te chamando, Ele está dizendo: olha, eu tenho uma palavra para você, eu tenho algo para você, não importa o que te picham, o que te chamam, mas Jesus tem uma palavra para você, aleluia. E agora o rei chama: oh glória a Jesus. Ele está te chamando aí nessa noite. Você está ouvindo a mensagem? Ai, meu Deus. Agora ele pega, o mensageiro recebe essa ordem do rei Davi. A Bíblia não diz isso, mas a carta teve que chegar lá. Ele não mandou um zap, ele não mandou um sinal de fumaça. Imagino eu que agora ele pega a ordenância do rei. Ele sai de Jerusalém com cavalos, cavaleiros, vai andando pelas estradas até chegar em Lodebar. Quando chega em Lodebar, talvez aqueles que estavam na porta já olharam e viram a comissão do rei chegando, olharam e viram soldados do rei ali fardados com lança, com espadas, dizendo: olha, nós queremos falar com Mefibosete. Meu Deus, talvez o povo olhe, acharam ele, acharam o filho de Saul, agora é o fim dele, agora ele morre, agora ele acaba, agora a linhagem de Davi a linhagem de Saul é exterminada. Talvez correram na casa de Mefibosete, lá na casa de Maquina, onde ele está, disseram: olha, tem alguém aí que está te procurando, tem uns soldados aí te procurando, tem alguém que está atrás de você. Quem é? É o povo lá do rei Davi. Vieram aqui, eles têm um papel na mão, eles têm uma ordem para te levar. Eles querem te levar para lá, eles querem te levar para falar com o rei. Irmão, um homem que não tinha condições nenhuma de batalhar, porque ele era manco. A Bíblia vai dizer agora que ele pega e ele vai se encontrar com o rei. Jesus nessa noite está te chamando para se encontrar com ele. Jesus nessa noite quer ter um encontro com você na beira do poço. Jesus nessa noite quer ter um encontro com você em Damasco. Jesus nessa noite quer te ver, aleluia. Jesus nessa noite está te chamando para o monte. Jesus nessa noite está te chamando lá para o seu quarto, para você voltar a orar. Jesus nessa noite está te chamando para virar madrugada orando. Jesus está te chamando para abrir a Bíblia, porque Ele quer falar contigo. Jesus está te chamando para você se colocar de pé, porque Ele quer falar contigo. Aleluia. E agora ele vai e caminha até a cidade de Jerusalém. Talvez o que passou na cabeça daquele homem: vou ser morto, eu não consigo nem me defender. O que passaria na sua cabeça? Alguém, vamos dar uma viajada aqui, Alexandre de Moraes quer te ver. Ele viu uma postagem sua e quer te ver. Já vi gente ali que já estava pagando. É verdade. Aí vamos lá. Imagina isso. Quer te ver, quer falar com você. Um homem ímpio. Não era como Davi, que agora estava no trono, inimigo declarado de Saul, da família dele. Imagina o que passou na cabeça desse homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele chega e ele vai se encontrar com Davi. E quando ele chega, eu imagino aquele homem, pastor, eu não sei se levaram ele em forma de cadeira, ou levaram ele de tudo que é jeito. Os soldados, com certeza, nada gentis, pegaram aquele homem e colocaram diante do rei, soltaram ele lá. Aleluia. Mas quando nós estamos diante do rei, e isso que eu estou pregando não é sobre Davi, é sobre Jesus Cristo. Quando nós chegamos diante do rei, não tem outra coisa a fazer a não ser nos prostrarmos. A Bíblia diz que quando o rei manda chamar, capítulo 9, no versículo 5,
6, vamos correr aqui. A Bíblia diz que ele faz o quê? Ele se prostra diante do rei. Quando nós estamos diante do rei, com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, nós não temos outro caminho, nós não temos outro jeito a não ser nos prostrar diante do rei. Aleluia. Talvez você entrou aqui nesta noite com as suas deficiências, com as suas limitações, mas você ainda não se prostrou diante do rei. Mas nessa noite nós queremos aqui nos prostrar diante do rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo, aquele que conhece a minha deficiência e a sua, mas mesmo conhecendo as nossas limitações, mandou nos chamar para estarmos aqui nessa noite. O rei te chama. Alá e pedaço. Você está ouvindo a voz do rei te chamando nessa noite? O rei te chama nessa noite. O rei te chama nessa noite para adoração. O rei te chama nessa noite para você se prostrar diante dele. Aleluia. Aleluia. Está com medo de se prostrar diante do rei? E ele vê a sua deficiência? Está com medo nessa noite? Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh glória. Mas não se preocupa, que ele ainda é aquele que levanta os paralíticos, ele é aquele ainda que dá visão ao cego. Não importa a deficiência que você está se prostrando diante do rei, mas ele está aqui para nos mudar, para nos transformar, porque diante do rei a adoração verdadeira. Aleluia. Prostrou-se diante do rei, já estou terminando. A Bíblia vai dizer no capítulo 9, no verso 7: e disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de misericórdia, por amor de Jonatas teu pai. De certo usarei de misericórdia. Aleluia. Aleluia. Jesus está falando que ainda tem misericórdia para a sua vida. Jesus está falando que ainda tem graça para a sua vida. A porta da salvação ainda está aberta para a sua vida. A porta da mudança ainda está aberta para a sua vida. A porta para você se colocar e se posicionar espiritualmente ainda está aberta, não foi fechada. Como vocês estão aprendendo aqui nas sextas-feiras, as trombetas ainda não soaram, ainda não foram tocadas todas. Sabe por quê? Porque Jesus está te dando a oportunidade. A graça ainda está aberta. A porta da graça está aberta. E o rei está te chamando, dizendo: ei, sai de Lodebar. Lodebar não é lugar para crente. Lodebar não é lugar para você ficar. Vem para cá, que diante do rei a misericórdia e graça. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, tem graça para a tua vida, tem misericórdia para a tua vida, tem perdão para os seus pecados, tem mudança para você. Está aberta a porta. Aleluia. Não fica com medo do rei. Aleluia. Porque a graça dele, a misericórdia dele é o que nos alcança, é o que nos mantém de pé para nós não sermos consumidos nas nossas deficiências. E a Bíblia diz no verso 7, onde eu acabei de ler aqui, que eu usarei contigo de misericórdia, por amor de Jonatas teu pai. E quando nós recebemos dessa misericórdia, quando nós recebemos disso, desse favor, ele não vem de uma forma vazia, de uma forma seca. A Bíblia aqui vai dizer que ele recebe dessa misericórdia de Davi, mas, operador João, ele recebe também as terras que havia sido de Saul. Ele recebe também tudo aquilo que havia sido deixado, toda aquela realeza que Saul perdeu, agora é restituído para ele. Porque quando nós nos colocamos diante do rei, quando nós somos alcançados pela misericórdia, não vem
vem mudança. Aquele que estava ruim agora é curado. Aquele que vivia uma vida totalmente desviada agora é alcançado. Aquele que não tinha família agora tem. Aquele que não tinha nada agora tem tudo, porque tem Jesus. Ei, sabe o que Jesus está falando para nós nessa noite? Não se preocupa. Uma vez que você recebe esse favor, que você aceita verdadeiramente e deixa com que esse favor trabalhe sobre você, vai ser restituído a tua vida. Que vida é essa? É o meu dinheiro? Não! É a sua vida espiritual com Deus. Aquilo que foi desligado lá no Jardim do Éden, na cruz do Calvário, foi religado novamente. Ai, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja grato a Deus porque você foi religado na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Você está diante do Rei. Você está diante daquele que teve misericórdia de você, que olhou os seus pecados, as suas deficiências e disse: não, eu vou usar de misericórdia. Ele alcançou misericórdia, teve a sua vida restabelecida, as terras voltaram para ele, até filho ele teve. Está aqui, ele teve filho, a vida dele mudou. Aleluia. A história dele não parece com a minha e com a sua, que não tínhamos nada, mas quando aceitamos Jesus, tivemos a nossa vida transformada. Aleluia. Talvez você está aqui nessa noite, ouvindo essa história, e o Espírito Santo de Deus está batendo na porta do seu coração, e está falando para você: olha, o Rei te chama nessa noite. O Rei te chama nessa noite, vem. O Rei quer ter um contato contigo nessa noite, vem. O Rei está mandando eu te chamar nessa noite, vem. Você não veio nesta casa porque não tinha nada para fazer, não. É porque o Espírito Santo, o mensageiro da palavra, foi lá na tua casa te buscar e disse: ei, vamos lá, porque o Rei está te chamando nessa noite. Vamos lá, porque lá tem misericórdia para a tua vida. Oh, Jesus, sou glória. Aleluia, Pai. Maravilha. Eu estou sentindo da graça de Jesus aqui nessa noite. Eu estou sentindo da presença do Mestre aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Pode adorar, pode glorificar, aleluia. Você está numa igreja pentecostal, meu irmão, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, oh glória, aleluia. Você está ouvindo o Mestre te chamar nessa noite. Você está ouvindo o Rei dos Reis te chamar nessa noite. Ei, Mefibosete, vem! Aleluia. Oh glória, Jesus. Ele fez tudo isso, ele restituiu. E ele diz: fala para Mefibosete. Ele não só vai ter a vida restituída, ele não só vai ter as terras que era do seu avô, que era por herança do seu pai, mas ele vai ter também, sabe o quê? Porque de nada nos favorece em termos as nossas terras de volta, em termos até mesmo a nossa família de volta, comparado com a salvação, o cargo de volta, o nome restabelecido de volta, nada disso comparado com o favor do Rei para sentarmos à mesa. Aleluia. Porque Davi disse assim: ele não só vai ter tudo isso restabelecido, mas ele vai ter um lugar na mesa. Ele vai comer pão comigo. Ele vai sentar comigo. Você está entendendo o que Deus está falando? Ele vai sentar na mesa comigo. Mas não é um dia só. Não é só live. Não é só no Natal. Não é só no Ano Novo. Não é só na Santa Ceia. É todo dia. É pela manhã. É pela tarde. É pela noite. Vai sentar para comer
sentar à mesa do Mestre. Tem um lugar para você sentar à mesa do Rei. Se coloque de pé nessa noite. Oh, Jesus, nós vamos orar. Aleluia. Eu peço que a igreja fique em espírito de oração. Aleluia. E mediante esta palavra, mediante esse momento que nós falamos aqui, a respeito desse favor, a respeito dessa graça, eu quero perguntar nessa noite: tem alguém no nosso meio que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Irmão, eu já aceitei, eu já vivenciei. Um dia eu já sentei na mesa do Rei, mas eu voltei para Lodebar. Eu saí da mesa do Rei. Você que está desviado, que está meio fraco do caminho do Senhor, que deixou de comer do pão da mesa do Rei, eu também quero te convidar a vir aqui à frente. Tem alguém nessa situação? Não importa o motivo, não importa a deficiência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não importa qual é a sua deficiência espiritual.